Há 5 anos foram retirados os carris no centenário ramal da Lousã. Preparava-se então a chegada do metro Mondego entre Serpins e Coimbra. Só que a obra acabou por ficar suspensa em nome da crise financeira do país. O projeto já custou 107 milhões de euros, mas ainda está à espera de decisões. O Primeiro-Ministro garante que a promessa de reativar as ligações não ficou esquecida e que estão a ser estudadas soluções de transporte a candidatar a fundos comunitários. A Antena 1 percorreu o traçado do sistema de mobilidade do Mondego e conta-lhe histórias de vidas entrecruzadas com a narrativa do projeto. Ora viva, boa tarde, Carolina Ferreira. Este projeto, já não é novo, tem antes uma narrativa com 2 décadas. Boa tarde. É um projeto com 20 anos. Tem data de 1994. O decreto-lei que definia como é que ia ser a exploração deste metropolitano ligeiro de superfície nos municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. A discussão até começou antes, ainda nos anos 80, quando foi interrompida a ligação entre o ramal da Lousã e a linha do Norte, porque na passagem pela Baixa de Coimbra a circulação ferroviária se tinha complicado com o tráfego rodoviário e primeiro pensou em construir ali um túnel, depois, em alternativa, é que nasceu a ideia do metro. Avançando no tempo, já com a Sociedade de Metro Mondego em andamento e com todos os estudos e as mudanças políticas, este projeto parecia finalmente ter entrado em velocidade de cruzeiro em 2009. Foi nessa altura que teve início a reabilitação do ramal da Lousã, mas esta obra acabou então por ficar suspensa no âmbito do PEC 3, o Plano de Estabilidade e Crescimento, ou seja, foi ainda antes da chegada da Troika que o metro Mondego ficou adiado por causa da crise. Só que, como referiste, o projeto, entretanto, já custou 107 milhões de euros. E desde então não tem havido avanços. Quando surgiu a decisão, havia obras em curso e esses trabalhos ainda foram terminados em cerca de 30 quilómetros da linha. Todos os outros concursos foram anulados e, assim sendo, os únicos avanços são ao nível das negociações. Na prática, no terreno, o metro não cresceu nem mais 1 centímetro. Depois de dúvidas, incertezas sobre o futuro, neste momento o que há é uma aposta clara nos fundos comunitários para restabelecer esta ligação entre Serpins, no concelho da Lousã, e Coimbra, e o Primeiro-Ministro assumiu há um mês esse compromisso de candidatar ao próximo quadro comunitário de apoio uma solução para aquela linha. Disse também que estão a ser estudadas opções tecnológicas. Inicialmente, o que se pensava para ali era um metropolitano do tipo tram train, mas neste momento já se analisam outras alternativas, por exemplo, o autocarro elétrico. E, por outro lado, é ainda uma incógnita se o projeto vai avançar na totalidade, porque a segunda fase previa a circulação do metro na cidade de Coimbra e Passos Coelho disse que ainda não tem a certeza de que essa fase seja viável e, embora tenha garantido que estará hoje mais próxima uma solução para esse problema. E enquanto isso, e pudeste verificar isso no terreno, a população espera e desespera, naturalmente. E por isso se têm multiplicado nos últimos anos os protestos em defesa desse transporte público entre Coimbra e Serpins. Nós fomos percorrer essa linha desativada e encontramos testemunhos de quem já perdeu a esperança, também de quem ainda acredita. Certo é que este impasse foi tendo reflexos na vida de quem mora nestes concelhos da Lousã e Miranda do Corvo. A população deixou de ter comboio, passou a contar com um autocarro dos serviços rodoviários alternativos e ao longo da reportagem vão surgindo relatos de apartamentos à venda, apartamentos para alugar, porque além da crise foi também defraudada a expectativa de um metro a passar por ali. Existiam, entretanto, 2 movimentos cívicos. Em 2014 somou-se um terceiro e têm os 3 movimentos ideias diferentes entre si, mas com uma linha em comum que é a promessa política tão repetida de repor esta ligação ainda está por cumprir. Além disso, deixa-me acrescentar, ainda fomos um pouco mais longe, visitámos também a Baixa de Coimbra, onde existe uma espécie de cratera, é assim que já é referido, aquele local das demolições. Trabalhos começaram em 2005 para abrir o canal do metro, casas e negócios que desapareceram e o sentimento dessas pessoas agora é de que todo esse esforço pode ter sido em vão. Ficamos então à espera do metro, uma grande reportagem de Carolina Ferreira. Já foram gastos tantos milhões de euros e agora a obra está por acabar.
promessa que fez, que nos ia concluir as obras e que nos ia pôr o metro, que nos devolva o que é nosso, o que as populações têm direito. Janeiro de 2014, um protesto recebe o primeiro-ministro em Coimbra, a não deixar esquecer a promessa que fez enquanto candidato em campanha. Por mais que custe, no planeamento que vamos ter de fazer do investimento público, não há dúvida nenhuma de que esta linha tem de ser aqui reposta. Nós não estamos em condições de nos comprometer com o projeto do Metropolitano de Mondego. Mais de 3 anos depois, Pedro Passos Coelho lembra-se bem do que prometeu, mas ainda não cumpriu. Não fiz nenhum compromisso quanto ao metro do Mondego, mas fiz um compromisso quanto ao ramal da Lousa. Em dezembro de 2009, ainda no governo de José Sócrates, começaram a ser retirados os carris do centenário ramal da Lousã para se preparar a chegada do metropolitano ligeiro de superfície, a ligar Serpins e Coimbra. Mas a obra acabou por ficar suspensa meses depois, em nome da crise financeira do país, antes até da chegada da Troika. Os trabalhos a decorrer foram concluídos, os restantes concursos anulados. 5 anos envolvidos, a população ainda está à espera do metro. Ainda de noite, 6h15 da manhã, Maria do Carmo Dias já sai do café para entrar no autocarro rumo ao trabalho. De Serpins a Coimbra sobre rodas, um ritual diário dos últimos 5 anos, desde que foi desativada a ferrovia, porque agora nem comboio nem metro. Nem uma coisa, nem outra. Temos a alternativa e já não é mau. Se ela não falhar, é muito bom. E vier a horas. Quando se mudou para Serpins há 14 anos, os meios de transporte pesaram na decisão. Estava garantido o comboio, de maneira que nada previa que, de facto, mesmo que ele faltasse, houvesse uma demora tão grande. Quando as obras começaram, não tinha ideia que fosse acontecer isto? Não. Tanto tempo não. Tanto tempo não. Mas pronto, como vê, aqui vou para trabalhar. No mesmo autocarro de Maria vai seguir Fernando, que já perdeu a esperança. Eu acho que para mim não. Você prometem, nos jornais prometerem que vem, nunca, até dia 2, há 5 anos. Nunca havia ter deixado de arrancar isto. Esta linha nunca havia ter posto abaixo, que é uma linha centenária, e é do tempo da minha avó. Serpins, freguesia do concelho da Lousã, era o fim da linha, ou o começo do ramal, com um movimento calculado em 1 milhão de passageiros por ano. Os carris começaram a ser levantados aqui, primeiro até Miranda do Corvo, depois até Coimbra. A requalificação da linha deveria estender-se por 2 anos, mas outros 3 passaram entretanto. Pedro Corvelo, do recém-criado movimento Lousã pelo Ramal, distribui panfletos a divulgar o próximo protesto. Vamos assinalar os 5 anos em que houve comboios. O último dia em que houve comboios, que é no dia 1 de dezembro de 2009. E nós vamos promover uma inauguração simbólica do comboio na estação da Lousã e não queríamos deixar de assinalar essa data porque, de facto, é escandaloso o que está a acontecer. Deixamos Serpins para trás, seguindo o traçado do sistema de mobilidade do Mondego, pouco mais de 41 km com 42 estações. Próxima estação, Lousã. Domingo, 8h30 da manhã. Os caminheiros da Lousã trilham o percurso outrora exclusivo do comboio. Pedro Lopes apresenta-nos o grupo do Montanha Clube. Temos pessoas de várias idades a fazer caminhada, enquanto é um sítio muito bom para se fazer, que é tudo plano e realmente é um sítio indicado. E aproveitando, está tudo aberto. Enquanto não vem o metro? Sim, enquanto não vem o metro. A nossa ideia é mesmo vir o metro, não é nenhuma ecopista. O que queremos é o metro de novo a circular. Enquanto uns caminham, outros cruzam o traçado de bicicleta. Luís Ramos segue em 2 rodas num grupo de amigos. Nós costumamos andar todos os fins de semana e juntamos e andamos. Normalmente usamos a linha ou no regresso ou no início de cada passeio. O impacto da travagem a fundo do projeto Metro Mondego estende-se ao ramo imobiliário. Olha, no nosso caso particular sentimos imenso e explico-lhe porquê. Porque a aposta em abrir a Remax passou exatamente por essa indicação que o metro iria avançar para a Lousã. João Paulo Serra, diretor da agência na Lousã. Com o agravar da crise e ainda mais essa consequência no caso do metro, sentiu-se imediatamente o efeito contrário. Não houve nenhuma aposta na compra de imóveis na Lousã, mas sim um aumento exponencial
da venda desses mesmos imóveis por pessoas que já usavam Lausanne como dormitório e acabaram por optar por voltar para Coimbra, apesar de ser mais caro, porque não tinham meio de transporte e já não compensaria esse investimento. Próxima estação, Miranda do Corvo. A zona envolvente da estação recebeu obras de requalificação ainda antes de serem levantados os carris. As chamadas interfaces rodoferroviárias de Miranda do Corvo, Lousã e Sobral de Ceira ficaram concluídas em dezembro de 2008. No dia da inauguração, a então Secretária de Estado dos Transportes foi aqui recebida em protesto, mas respondeu com uma garantia. É uma preocupação que as pessoas têm com o encerramento da linha. Não há encerramento na linha, o que há são obras, vão existir são obras na linha que vão fazer com que o serviço seja muito melhor. Ana Paula Vitorino podia até acreditar no que prometia, mas o tempo veio mostrar que não era verdade. Um dos rostos do descontentamento desse dia era Álvaro Francisco. Andamos a estragar dinheiro, vamos levantar uma linha que está boa, portanto ela precisa realmente ser modernizada e ser eletrificada. 6 anos depois reencontramos-nos com Álvaro, representante do Movimento de Defesa do Ramal da Lousã. Comparece na estação à hora marcada, munido de cartazes, como os que costuma exibir nos protestos, com a mensagem "Acabem com a treta e mama" do metro, reponham ferrovia Coimbra-Serpins. A solução comboio para esta região é a solução ideal. Primeiro porque tem um tempo de viagem mais reduzido do que o tempo preconizado no famigerado metro. Porque é aquela que é sustentável, porque permite transportar passageiros hoje e amanhã também mercadorias, evitando assim o tal tráfego rodoviário com madeiras para as celulosas. Álvaro pinta um retrato a preto e branco dos 5 anos sem comboio em Miranda do Corvo. Um efeito muito negativo, está tudo mortiço. A região não é vila, é região. Está a sofrer, portanto, esses inconvenientes da destruição que foi feita, porque isso foi prometido uma solução ia ser aplicada em 2 anos. Já decorreram 5. Nós somos pessoas iguais aos governantes e aos autarcas, não somos outras pessoas, e devemos ser tratados de uma outra forma. Tempo agora de escutar uma das vozes mais ativas em defesa da ligação entre Serpins e a cidade do Mondego. O movimento cívico de Coimbra, Miranda do Corvo, Lousã e Góis protagonizou muitas das manifestações nos últimos anos. Agora o tempo é outro. Neste momento é uma hora de esperança. Nós esperamos que, com a aprovação do novo quadro comunitário de apoio, com as verbas que vêm da Europa, que o governo português candidate e inclua a concretização do metro Mondego neste projeto de verbas europeias. Pensamos que é o mínimo que o governo pode fazer, uma vez que a classe política está toda comprometida neste processo. Foi o governo do engenheiro Sócrates que destruiu o ramal, mas foi o governo com Passos Coelho que prometeu que daria depois continuidade às obras. Jaime Ramos é o porta-voz e dinamizador deste grupo de cidadãos que lamenta os anos perdidos sem comboio nem metro. Muitas casas abandonadas, muitos prédios e andares à venda, muita pessoa desiludida que comprou casa nesta região, muita incomunidade para as pessoas, muitas crianças provavelmente não poderão continuar os estudos como continuavam antes em Coimbra. Por isso é um conjunto enorme de prejuízos sociais e económicos para esta região, sem nos esquecermos que estamos, embora próximos de Coimbra, estamos no Pinhal interior, uma zona que começa a desertificar de uma forma muito intensa. Junto à estação de Miranda, José Monteiro inaugurou em abril a cafetaria O Metro. Isto partiu de uma brincadeira, portanto, eu mais o meu filho, isto tinha como nome o trem, na qual ele me procurou se iria ficar o mesmo nome. E eu disse, sei lá se fica o mesmo nome, porque não metro. E então o metro em si soa-me bem. E o metro mesmo, ainda vem? Sim, eu estou convencido que sim, que embora haja aqui um zum que digam que não, mas eu estou mesmo convencido que sim. E eu lembrei-me, de facto, para que o metro em si não fique no esquecimento que nós bem merecemos. Próximas estações: Alto de São João e Val das Flores. No Alto de São João, em Coimbra, terminaram os trabalhos. De Serpins até aqui, a chamada Linha Verde tem obra feita em cerca de 30 km. A reabilitação do ramal da Lousã incidiu sobre túneis, pontes, caminhos de cabos, cais das estações e outras infraestruturas. Em falta ficou, por exemplo, a colocação de carris e da rede aérea de tração, a catenária. A partir deste local, está tudo por fazer. Próxima estação, São José.
Um gato repousa sobre os carris que permanecem neste troço. Contamos outros 3 entre a vegetação que agora cresce sem a passagem de comboios. Mesmo encostada à linha está a loja de Helena Machado. Tenho problemas por causa desta lixeira desta linha, e aqui é só ervas de verão, metem-se ratos, cobras por aqui fora. Temos aqui com ervas até acima, quase que chegavam já lá acima às janelas. Acho que isto que é inadmissível, uma pessoa ter aqui uma lixeira mesmo aqui dentro da cidade. Contactada pela Antena 1, a Refer confirma que procedeu à limpeza do local em agosto, mas a comerciante teme que o problema volte a repetir-se. Tenho aqui a loja e dá mau aspecto. Gente sempre aqui com este lixo em cima. Agora as ervas vão crescer, espero que eles voltem a bicortarem, porque senão tenho que reclamar outra vez. O apiadeiro de São José foi palco de um protesto cantado em fevereiro de 2013. É uma linha muito engraçada, não tem comboios, nem tem mais nada. Na maior parte do seu trajeto não há carris, nem há projeto. Canção satírica de Tu Na Me Lixes, um grupo de amigos que usa como pretexto a música e a arte para conviver, divertir e, de vez em quando, apoiar a defesa de algumas causas, neste caso, o Metro Mondego. Não há dinheiro, só a sirene foi para o buraco do BPR. Próxima estação, AEMinium, Loja do Cidadão. A partir daqui, a linha verde ou ramal da Lausanne seguiria até a estação ferroviária de Coimbra B. E também a partir daqui, o projeto do sistema de mobilidade do Mondego incluía a linha amarela, com o metro circular pela cidade. Em plena Baixa de Coimbra existe hoje uma espécie de cratera, uma zona de demolições de edifícios que foram abaixo para deixar passar o metro, trabalhos que arrancaram em 2005. Em janeiro de 2007, Carlos Mendes arrumava máquinas e ferramentas da oficina metalúrgica. E agora tenho 59 anos, faltam-me 6 anos ainda para a reforma. Eu com esta idade, com 59 anos, já não vou arranjar emprego, nem tenho possibilidades de montar uma cromagem destas fora, que já não passam a alvará aqui para dentro da cidade. As decisões é que o prédio vai abaixo. 8 anos depois, voltamos ao local onde existia a oficina, na Rua Direita. Sobrou apenas a fachada. Choca-me bastante, porque vê-se mesmo que foi em vão tudo que fizeram. Fomos despejados aqui desta rua. E eu, quando passo aqui, nem olho para a parede, porque foram grandes amizades que arranjei aqui, foi a minha vida aqui. E é nesta situação que a gente se encontra, e choca-me ver esta rua, que tinha um movimento extraordinário, e agora, como vê, tudo vazio, pessoas que foram desalojadas daqui, nada feito. Isto é uma vergonha para a cidade de Coimbra. E depois, a oficina fechou, o que é que fez? Não fiz mais nada. Não fiz mais nada, e depois tive que me reformar antecipadamente. Portanto, levei uma contrapartida muito má, não é? Os edifícios foram demolidos, mas o metro ainda não chegou. Não. Acha que ainda vai ver esse projeto a funcionar? Olha, eu vou dizer uma frase nessa altura. Um homem com grandes conhecimentos na Câmara Municipal de Coimbra, muito meu amigo, que eu fiz esta pergunta. Quando é que começa o metro? Só que ele foi a resposta muito irónica dele. Ó Carlos, o metro tem 100 centímetros. Cada centímetro vai demorar 5 anos. Veja bem. Porque a cidade de Coimbra, eu tenho a impressão que 90% da população de Coimbra é contra o metro na cidade. Só ia atrapalhar. Agora, do ramal da Lausanne para Coimbra, acho justo. Isso é óbvio. Na barbearia Irmãos, António Paredes, um dos donos, tem uma sugestão para o espaço agora vazio. Uma vez que não há dinheiro, segundo se consta, para continuar o metro, achava que este recinto que fosse aberto em favor de uma instituição, como bombeiros ou outra assim, e que abrisse assim desta forma a porta para o comércio ter mais clientes. Na Rua Direita, o projeto de intervenção social do És Onde Moras, integrado no Plano Municipal para a Igualdade e Cidadania, fez nascer num dos espaços demolidos uma horta urbana e uma instalação artística. Um painel de azulejos quebrados, ainda em construção numa parede,
com figuras coloridas a representar gente, guitarras e corações. Nós estamos a ver aqui onde vai passar o metro do Mondego e onde nós estávamos aqui a fazer estas figuras para relembrar os casais antigos que cá moraram, que esta rua era tudo café sim, e agora está o abandono. Abel Gomes é um dos artistas. Primeiro, não tenho ocupação, sou pensionista. Segundo, gosto imenso de fazer este trabalho. Parece estar um bocadinho comovido, tem muito orgulho neste projeto. Eu tenho orgulho neste projeto porque é um projeto que saiu do nada. Saiu do nada e está aqui qualquer coisa que se possa ver. Próxima estação: Hospitais da Universidade de Coimbra. Aqui terminava, segundo o projeto, a linha amarela. Nas imediações fica localizada a sede da Sociedade Metro Mondego. João Rebelo preside a sociedade há 2 anos. Neste momento sublinha a urgência das decisões. Já estou numa fase, quer dizer assim, é preciso que haja decisões muito rapidamente. Se não houver, não há mesmo condições neste quadro de apoio e, portanto, as decisões têm que ser aqui adotadas e de forma muito clara entre todos os associados, perceber o que é que se pode fazer e não pode e, essencialmente, encontrar um projeto que responda a estas necessidades das pessoas. Nós não podemos continuar a protelar esta situação. Os acionistas são o Estado, as câmaras de Coimbra, Miranda e Lousã, a CP e a Refer. As fichas apostam-se agora nos fundos comunitários. Numa visita à Miranda do Corvo, no início de dezembro, o Primeiro-Ministro garantiu que a promessa sobre o ramal ferroviário não ficou esquecida e que o projeto está previsto nas obras públicas até 2020. Julgo que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional está, nesta altura, a ultimar o estudo de viabilidade que exige que se estudem também alternativas para as poder comparar, usando o mesmo veículo de infraestrutura que já está colocado. E a possibilidade, creio eu, alternativa, passa por ter ligações com autocarros elétricos. O autocarro elétrico, ou o sistema BRT, seria uma das alternativas ao metropolitano ligeiro de superfície tipo tram-train, até agora previsto. Passos Coelho assegura que a discussão será pública. E em que será tomada uma decisão e essa decisão será candidatada já no próximo Programa Operacional Regional aqui da região centro. O Primeiro-Ministro ressalva, no entanto, que se compromete apenas com o ramal da Lousã. Para o projeto do Metro Mondego, na cidade de Coimbra, mantêm-se as reticências. E ainda hoje nós não temos a certeza de que o projeto Metro do Mondego seja viável, embora estejamos mais próximos de uma solução para esse problema. João Rebelo considera que o projeto pode ser feito por fases, mas precisa de ser avaliado na globalidade, porque só no conjunto os estudos garantem rentabilidade. Para ser financiado tem que ter uma análise custo-benefício do ponto de vista socioeconómico, nomeadamente no FAL e na TIR é positiva. Ora, ele alcança só o projeto no conjunto, portanto, não apenas com a parte suburbana, mas com a parte urbana da linha da Lousã também, e com a parte urbana da linha do hospital. Mas pode ser feito faseadamente, desde que haja o compromisso e se saiba qual é o calendário, o que é que vou começar por fazer, o que é que faço daqui a 2 anos ou 3, o que é que faço daqui a 5. Olhando o sistema na globalidade, vamos a contas. O Metro Mondego já custou 107 milhões de euros. Com os projetos revistos, a estimativa de investimento total ronda agora os 390 milhões, com recurso a material circulante, ou seja, veículos, eventualmente excedentários das empresas Metro do Porto e Sul do Tejo. Assim sendo, faltariam cerca de 280 milhões. Discutem-se agora as opções tecnológicas e aguarda-se uma decisão nos próximos meses. 5 anos depois de retirados os carris, 18 anos passados sobre a criação da Sociedade Metro Mondego, 2 décadas após a publicação de um decreto-lei que definia os termos da exploração do metropolitano ligeiro de superfície nos municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. O Metro Mondego travou a fundo ainda antes de entrar nos carris. Enquanto o ramal da Lousã permanece desativado, o transporte de passageiros continua a ser assegurado pelos serviços rodoviários alternativos. Para Miranda do Corvo e Lousã há ligações diretas. Para Serpins, algumas semidiretas. Mas apanhamos um dos autocarros que param em todas as estações e apiadeiros para reencontrar a passageira que conhecemos no início desta reportagem. Acompanhamos agora a viagem de regresso a casa de Maria do Carmo. Quanto tempo dura esta viagem entre Coimbra e Serpins? 1h30, mais ou menos. Tem
comparação entre o comboio e hoje o autocarro? Muita. Não tem nada a ver. Principalmente aquela zona que não ficou tão bem servida como as outras zonas. Portanto, é a estação terminal, é o passe de maior valor e que efetivamente não está tão bem servido como deveria estar. Quais são as grandes diferenças que encontra entre o comboio e hoje o serviço alternativo de autocarro? O comboio era praticamente uma hora e pouco, porque o comboio não tem trânsito, não apanha acidente. Poderá efetivamente haver um problema qualquer na linha, não é? Imagino que cai qualquer coisa em cima da linha, mas isso também não é uma situação vulgar. Tem esperança de algum dia fazer esta viagem de metro? Penso que não. Deve estar fora de questão. Penso, pelo que eu ouço, pelos vistos o metro não está assim tão perto como de facto nós desejaríamos, mas pronto, portanto não devo ter mesmo essa hipótese. Deus, até amanhã. Nós, durante muitos anos em Portugal, gastámos imenso dinheiro. Até gastámos imenso dinheiro a levantar coisas que existiam e que faziam falta. É muito importante que isso não se volte a repetir. Talvez um bocado até exagerada para as necessidades. A maior parte das pessoas não queria uma obra com tanta dimensão, mas as elites em Portugal acabaram por formatar desta forma. Em que aqueles que candidatam os projetos possam ser avaliados pelo mérito dos seus projetos e não por terem uns amigos na CCDR, ou no governo, ou num banco, ou em outro sítio qualquer. Por isso é uma questão de dignidade da classe política. Concretizar essa promessa é uma dignidade da região, lutar por ela e obrigar a que ela seja de facto uma realidade. À espera do metro, grande reportagem de Carolina Ferreira, pode ser escutada de novo em antena1.pt ou através do Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.